Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que nos assiste. Hoje nós continuamos o tema da semana passada, que era princípios gerais de interpretação bíblica. Hoje nós encerraremos esse assunto e se você não assistiu o último vídeo, assista lá para que fique dentro aqui do contexto, beleza? Então hoje nós continuaremos falando a respeito de alguns princípios gerais para se interpretar a Bíblia. No vídeo anterior nós falamos a respeito de alguns princípios gerais de interpretação bíblica, só que mais voltados para a parte devocional. Então nós falamos a respeito de oração, de meditação e obediência, que são princípios essenciais para se ler e entender, interpretar corretamente e aplicar na nossa vida a palavra de Deus. Hoje nós focaremos mais em algumas diretrizes técnicas ou literárias. Então você juntando esses dois vídeos, você vai ter um aproveitamento legal no seu estudo bíblico. Então vamos lá. Vamos falar hoje a respeito de gênero literário, de contexto histórico e cultural, de contexto de uma forma geral e de leitura comunitária. E como estamos falando apenas de princípios gerais, fique tranquilo que no decorrer da nossa série de vídeos aqui, nós falaremos de temas específicos. Por exemplo, como interpretar provérbios, como interpretar salmos, como interpretar narrativas, como interpretar livros proféticos, como interpretar Apocalipse, enfim. Nós falaremos disso no decorrer dos vídeos, beleza? Então vamos lá. Gênero literário, que é o primeiro ponto que nós temos que analisar. Nós devemos respeitar os vários gêneros e pressuposições dos autores bíblicos. Quando nós falamos de gêneros literários, nós estamos falando, por exemplo, de poesia, nós estamos falando de provérbios mesmo, nós estamos falando de narrativas históricas, enfim. A Bíblia é composta de diversos gêneros literários. E os gêneros literários eles devem ser colocados ou ser interpretados no seu devido lugar. Você não pode, por exemplo, interpretar um texto com linguagem figurada como sendo de sentido literal. E o inverso também é verdadeiro. Você não pode interpretar um texto com sentido literal de forma não literal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E outra questão é a questão do pressuposto do autor. Então, você tem que levar em conta o que o autor quis dizer. Nós batemos bastante nessa tecla, falamos bastante a respeito disso, que é para não ter confusão na hora de interpretar passagens bíblicas. Então, por exemplo, o gênero de provérbios, ele presume exceções. Isso aqui é importantíssimo ser dito. Muita gente pensa que o livro de provérbios na Bíblia, ali são regras que não têm exceção. É aquilo lá, é uma literatura, por assim dizer, algo normativo, ou seja, uma norma que 1 mais 1 é 2. E não é assim. Provérbios, ele cabe exceções. A gente tem que ter muito claro em nossa mente que provérbios, eles são conselhos sábios. Ou seja, não são promessas infalíveis. Como eu já disse, há exceções. Por exemplo, em Provérbios 10, 4, vai dizer o seguinte: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Qual é o risco de você não saber que Provérbios ele pode ter exceções? O risco é você acreditar que o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Então você acaba acreditando o quê? Se eu me esforçar, eu vou ficar rico. E isso pode não acontecer. Por quê? Porque cabe exceção. Em regra, geralmente, é assim que acontece. O preguiçoso fica pobre. Quem se esforça se dá bem. Mas é relativo no sentido de que pode haver exceção. Por exemplo, tem preguiçoso que é rico. Aí você vai falar que a palavra de Deus está errada? Não, ela não está errada. É que talvez você não tenha isso em mente, de que provérbios cabe exceção. Isso é muito importante para ser dito, porque, por exemplo, provérbios diz que se você ensinar, vocês pais, por exemplo, ensinarem a criança no caminho em que ela deve andar, quando ela se tornar adulta, ela não vai sair desse caminho. Isso está lá em Provérbios. Qual que é o problema? O problema é que, às vezes,
essa criança que foi ensinada no caminho certo, os pais fizeram tudo, ensinaram com a disciplina do Senhor, ensinaram na palavra, deram exemplo, e lá na frente essa criança, depois de adulta, se desvia do caminho correto. Entra para o mundo do crime, por exemplo, ou entra para o mundo de imoralidade, sei lá. Sai do caminho correto. E aí o que acontece? Os pais começam a se culpar, pensando assim, nossa, mas no que foi que a gente errou? A gente ensinou o caminho e agora meu filho se desviou. Então, isso serve de alento para você também. Para você pensar que pode haver exceções nos provérbios. Às vezes os pais não erraram, criaram da maneira correta. Porém, como eu já disse, provérbios há exceções. Então tenha isso bem claro em mente. Isso foi só um exemplo, a gente vai tratar de interpretação de provérbios especificamente daqui a alguns vídeos. Então aguarde aí que logo logo falaremos a respeito disso. Agora, com relação a outro gênero literário, que seria a narrativa histórica, ela também inclui muitas pressuposições dos autores. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo. Os autores, eles nos contam diversos acontecimentos que eles mesmos não aprovam. Isso é importantíssimo. Narrativa histórica nada mais é do que uma história sendo contada. Então, percebam esse exemplo que está lá no livro de Juízes, no capítulo 11, versículos 30 e 31. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, Jefté foi um dos juízes de Israel, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, porque ele estava indo guerrear contra os filhos de Amon, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. A Bíblia nos diz que a primeira pessoa que voltou ao encontro de Jefté depois que ele realmente venceu os filhos de Amon foi a sua filha. Então ele fez uma promessa aqui equivocada, uma promessa errada, que não tem amparo bíblico nenhum, não era a vontade de Deus isso, porém ele fez esse voto, a filha dele veio ao encontro dele e ele foi lá e sacrificou a filha dele. Isso está narrado nas Sagradas Escrituras, isso foi um fato que aconteceu. Mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso com uma norma. Eu sei que nesse caso, nesse exemplo aí, ficaria absurdo. Ninguém vai querer pegar sua filha agora e sacrificá-la para Deus. Porém, em casos mais sutis, em algumas narrativas mais tranquilas assim, vamos dizer, a gente acaba às vezes tomando isso e incorporando como sendo uma ordem de Deus, mas que não é. Na continuação da passagem, lá em Juízes 21, 25, vai dizer o seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Isso quer dizer o quê? Cada um fazia o que bem entendia. Ou seja, o contador da história, o autor aqui do livro de Juízes, aqui no final ele vai dizer que aquelas condutas anteriores, por exemplo, esse holocausto que Jefté fez da sua filha, não era algo aprovado por Deus. Então, o autor de narrativas históricas, ele nem sempre dá aprovação ou condenação explícita do comportamento reportado. Então, ali ele falou o que o Jefté fez, mas na sequência ele não falou que aquilo ali era errado ou não. Ele só contou o fato. Tudo bem que depois, lá na frente, como eu falei ali no versículo 25, ele vai, do capítulo 21, ele vai lá e fala e encerra a história falando que tudo aquilo lá o pessoal fazia porque cada um fazia o que bem entendia da sua cabeça. Então tem que tomar bastante cuidado com isso com relação à narrativa. E a mesma coisa de Provérbios, nós falaremos de narrativa mais para frente em vídeos específicos mostrando lá casos específicos de narrativa. Aqui é importante que fique claro esses princípios básicos de interpretação. Depois nós aprofundaremos mais em cada um desses gêneros literários. Então, um dos motivos de termos que ler cuidadosamente toda a Bíblia é entendermos o propósito de porções menores. Porque quando nós entendemos a Bíblia por inteiro, as partes menores começam a fazer sentido. Às vezes você pegar uma porção isolada da Bíblia vai trazer confusão na hora de você interpretar aquilo lá, sem saber o
contexto geral. Nós temos que estar atento também com a diferença entre relatos históricos e relatos normativos. Relatos históricos foi isso que eu acabei de falar a respeito de Jefté, e tem outros diversos exemplos na Bíblia. São fatos narrados. Pronto. Agora, relatos normativos, aí é diferente. Aí é quando tem ordem para você fazer isso, ou para você fazer aquilo, ou para você não fazer isso, ou não fazer aquilo. Aí você tem uma ordem de Deus, faça isso. O exemplo principal, os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Tá lá, não matarás. Isso é um texto normativo. Não furtarás, não adulterarás, etc. Agora, não confundamos esses relatos normativos com os relatos históricos. Segundo ponto, contexto histórico e cultural. Para você ler com qualidade a sua Bíblia, no caso você entender bastante o que você está estudando, práticas culturais, a geografia do local e personagens políticos são importantes conhecer. Porque assim você consegue entender ali o contexto. Sem saber isso, você vai ficar perdidaço na hora de você ler a sua Bíblia. Então, são importantes conhecer esses pontos. E onde você vai encontrar esses pontos? Muitos deles em literaturas extra-bíblicas. Porque às vezes vai ter alguma situação histórica extra-bíblica que vai fazer todo o sentido. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia não nos conta nada a respeito da revolta dos Macabeus, que foi uma revolta promovida por alguns judeus no período intertestamentário, entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Isso está narrado num livro que é chamado de apócrifo, chamado Macabeus, o livro dos Macabeus. No livro dos Macabeus, vai contar para nós a respeito da festa da dedicação, que foi uma festa lá para a limpeza do templo e tudo mais. Essa festa da dedicação, ela é citada no Novo Testamento. E se você não leu Macabeus, você não vai saber o que significa essa festa, você não vai saber de onde surgiu, porque ela não é uma das festas ditas obrigatórias lá do Antigo Testamento. Não havia previsão dessa festa. Ela surgiu depois. Então, por isso que é importante saber o contexto histórico. É importante saber dos personagens políticos daquela época. Você pode ver que alguns relatos do Novo Testamento vão dizer, por exemplo, assim: no ano do reinado do fulano de tal, ou no ano que o imperador era o fulano de tal, ou no ano que não sei quem fez não sei o quê. Aí você não sabe quem é o personagem, aí fica difícil de entender. Então é importante também estudar outros materiais para dar base ali para você entender mais o contexto. Alguns livros da Bíblia eles são mais acessíveis na nossa leitura, como o Evangelho de João. Tranquilo você ler. Por isso que ele também é muito usado como material evangelístico. Ou se você está falando da Bíblia pela primeira vez com alguém que nunca a leu, é bom você indicar para que ela leia o Evangelho de João. É um evangelho tranquilo. Mesmo assim, para entender o significado correto, você vai precisar saber alguns contextos históricos. Por exemplo, quando o evangelista João fala a respeito do Cordeiro, se referindo a Jesus Cristo, você tem que saber a respeito do que ele está falando, da Páscoa. Você sabendo a respeito da Páscoa, aí você vai entender o que é o Cordeiro de Deus, Cordeiro Jesus. Fica muito mais tranquilo você saber dessa maneira. Veja lá o que está em João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você sabendo da Páscoa, você vai entender muito melhor esse texto aqui, o que significa, no caso, o Cordeiro, ou ser o Cordeiro de Deus. Outro dado importante também é você saber da questão dos 40 anos, quando o povo judeu saiu do cativeiro do Egito e peregrinou até chegar na terra de Canaã. Você sabendo desses 40 anos, quando você for ler a passagem que fala dos 40 dias que Jesus ficou no deserto sendo tentado, vai fazer muito mais sentido. Então, isso nos leva à conclusão que quanto mais nós estudamos a Bíblia, menos necessidade nós teremos de consultar comentários ou materiais de ajuda para responder questões básicas da Bíblia. Então, quanto mais você estudar a Bíblia, menos você vai precisar de comentários adicionais.
Claro, para entender coisas básicas. Às vezes coisas complexas você vai passar a vida inteira estudando e às vezes nem vai entender numa vida inteira. Alguns cuidados são importantes nessa questão dos materiais avulsos aí, ou extra-bíblicos, que nós falaremos deles, se eu não me engano, é no próximo vídeo. Vamos falar um pouco de materiais extra-bíblicos que a gente pode usar para estudar a Bíblia melhor. Mas quais são esses cuidados que nós devemos ter ao estudar a Bíblia com relação ao contexto histórico e cultural? Primeiro cuidado, nós não podemos ficar muito encantados com as questões históricas, culturais, políticas ou arqueológicas exteriores à Bíblia. Você acaba ficando tão empolgado com essas informações extra-bíblicas que a Bíblia acaba sendo ali um trampolim para você começar a se preocupar com trivialidades, com detalhes, com coisinhas que não vai fazer com que você cresça no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que tomar cuidado com isso. Quando formos estudar através de materiais extra-bíblicos para aumentar o nosso conhecimento do contexto e tudo mais, a gente tem que se perguntar se o autor bíblico supôs realmente que seus leitores sabiam de tal fato. Porque o que pode acontecer às vezes? Algum comentário de alguma situação, a pessoa viajar no comentário. E aí você tem que se perguntar, será que o autor bíblico ele sabia disso? Ou ele tinha conhecimento disso? Ou será que ele sabia que os seus ouvintes sabiam disso? Para a pessoa não sair viajando no comentário e depois fazer uma lambança na hora de interpretar a Bíblia. Outra pergunta que nós devemos fazer é se o autor bíblico supôs que os seus ouvintes sabiam daquele detalhe. Isso era importante para o significado do que ele estava tentando comunicar? Ou não era importante, ou não tinha valor nenhum, não tinha nada a ver? Porque se as respostas a essas duas perguntas forem sim, então o pano de fundo histórico é realmente digno de consideração. Se as duas respostas anteriores forem sim, aí beleza. Aí o comentário que você estiver estudando extra-bíblico, aí beleza, legal, você pode usar, vai fazer com que você cresça em conhecimento. Caso contrário, caso aquelas perguntas sejam negativas, aí você pode até ler, né, o comentário, mas não perca muito tempo nisso. Não fique focando nessas coisas que você vai perder tempo e não vai edificar você. Segundo cuidado que nós devemos tomar é que nós não podemos negligenciar o contexto histórico e cultural, sob pena de nós interpretarmos totalmente errado a questão. Por exemplo, como entender as denúncias dos profetas menores sem conhecer algo da história de Israel e suas relações com as nações vizinhas? Você sabe que na hora que termina os profetas maiores, inicia os profetas menores na Bíblia. E eles fazem diversas acusações, eles trazem diversas profecias contra nações vizinhas ali a Israel. Como você vai entender se você não sabe que nações são essas? Fica difícil. Então, por isso é importante sim, não podemos negligenciar essa questão do contexto histórico e cultural. Por exemplo, Jonas, todo mundo deve conhecer a história de Jonas, até quem não é crente conhece a história do Jonas, que saiu do barquinho, afundou, o peixe comeu, ficou 3 dias, depois vomitou ele e tudo mais. Se você não entender, por exemplo, que os ninivitas, o povo onde o Jonas foi pregar, era um povo extremamente cruel, você não vai entender o porquê Jonas ficou tão revoltado de ir lá pregar. Que ele tinha medo de que o povo lá se convertesse, e acabou acontecendo. Deus foi lá e converteu o povo. Então você tem que entender um pouco desse contexto histórico que muitas vezes não vai estar na Bíblia. Vai estar em fontes extra-bíblicas. Inclusive, algumas fontes extra-bíblicas vão falar dos absurdos que os ninivitas faziam, principalmente com os seus escravos, quando eles invadiam algum povo. Então ali tinham atrocidades assim, de outro mundo. Você imaginar que eles faziam aquilo e pensar que Jonas não queria que eles se arrependessem, porque queria que eles pagassem pelos erros deles, aí começa a ficar muito mais claro, muito mais nítida a história. Terceiro ponto, preste atenção ao contexto de uma forma geral. Qualquer porção da Bíblia deve ser lida no contexto da sentença, parágrafo, da unidade do discurso maior e de todo o livro bíblico. Não caia no engano de querer interpretar coisas isoladas na Bíblia, porque você vai tropeçar. Devemos ler sempre dentro do contexto geral. Quando nós entendemos o significado original no contexto, fica mais fácil nós aplicarmos o texto à nossa situação presente.
Esse é o princípio básico da interpretação bíblica. É entender o que aconteceu lá na época, quem foi que falou, ou, aliás, quem escreveu o texto bíblico e para quem ele falou, qual era o contexto, o que estava acontecendo ali, o que ele quis dizer para aquele povo lá, para que assim, depois que você entende aquela situação, você consiga aplicar o mesmo ensinamento hoje. Se você interpretar errado o que aconteceu lá, você vai aplicá-lo errado nos dias de hoje. É por isso que nós vemos diversas denominações que se dizem evangélicas fazendo absurdos e absurdos. Teologia da prosperidade é um exemplo bom disso aí. Pega um texto isolado falando a respeito de que o crente será vitorioso e coloca isso como sendo o propósito da nossa vida aqui. E o propósito é se dar bem, é ser rico, é ter bens materiais e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando falta um contexto, seremos inclinados a encher um texto com nossas próprias ideias pré-concebidas. É o que falamos no vídeo anterior. Nosso coração ele é extremamente corrupto e nós temos a inclinação para o mal. Se nós perdemos o contexto original, nós vamos querer preencher aquilo lá com coisas da nossa própria cabeça. E aí é o erro. Aí é onde vem todo o problema. Temos que ficar muito alertas com relação a isso. Então, preste atenção no contexto do texto. Devemos lembrar que o poder de um sermão ou de uma aula bíblica está na fidelidade ao texto inspirado. Afinal, Deus inspirou e nós temos aqui, graças a Ele, a sua palavra. Será que é melhor pregar a Bíblia fiel ao que Deus quis dizer ou fiel à minha própria cabeça? Quarto ponto. Leia a Bíblia em comunidade. Nós vivemos numa época individualista, isso todo mundo já deve saber. E deu uma agravada agora com a relação do vírus chinês no ano passado, ou na verdade nesse ano ainda está acontecendo. Mas essa questão da quarentena fez com que nós nos tornássemos mais individualistas ainda. Afinal, agora as pessoas, o cumprimento que muitas fazem é de longe, não chegam nem perto. Então, além dessa questão de saúde, essa questão sanitária que já nos força a nos afastarmos dos outros, nós temos também o implemento das redes sociais, desses meios de comunicação aí à distância, tudo fazendo com que nós fiquemos cada vez mais individualistas. E isso é perigoso, isso é temeroso, isso é errado. Afinal, nós somos criados para viver em sociedade. E por Deus ter nos criado para vivermos, adorarmos, crescermos espiritualmente juntos em comunidade, se nós não lemos a Bíblia nessa situação, nós enfraquecemos. Por isso que nós devemos lembrar que Deus distribuiu diversos dons dentro da sua igreja, dentro do seu rebanho. E alguns receberam o dom de mestres, de professores, e são habilidosos em explicar a Bíblia e exortar os outros a crerem nela e obedecerem a ela. Se os mestres e os professores não fossem importantes dentro da comunidade cristã, Deus não teria dado esse dom para algumas pessoas. Ler a Bíblia com irmãos nos ajuda a ganhar um discernimento que perderíamos de outras maneiras. Isso não se refere só à Bíblia. Um dos meios de nós crescermos bastante, intelectualmente inclusive falando, é fazer grupos de leituras. Quando você combina com algumas pessoas, amigos seus, por exemplo, de ler determinado livro e depois debatê-lo, isso vai fazer com que o seu conhecimento a respeito dele vá crescer bastante. A Bíblia segue a mesma regra. Você lê a Bíblia em comunidade com outros irmãos mais maduros na fé e discuti-la, mas não discuti-la como a gente discute criticamente um livro qualquer, mas discuti-la com humildade para entender o que Deus está falando para nós através dela, faz com que nós cresçamos mais e mais. Às vezes você tem uma dúvida, pergunta para o outro te responde, tal, e assim vai, e o crescimento vai acontecendo. Além disso, nossos irmãos, aqueles que vão participar conosco da leitura comunitária da Bíblia, podem guardar-nos de seguir falsas interpretações e aplicações erradas. Então, às vezes você leu sozinho, interpretou de uma maneira, depois que conversou com outro irmão, ele fala, na verdade não é bem assim. Aí ele fala, realmente, é verdade. Aí você
clareie ali. Combine com alguém de ler a Bíblia, por exemplo, agora, no começo do ano, já começou em janeiro. Combine com alguém de lê-la inteira durante o ano. É tranquilo, você vai conseguir, fique tranquilo. Leia 5 capítulos por dia que você vai conseguir. E aí vai discutindo com essa pessoa. É muito legal esse contato assim para crescer. E se você não puder se reunir pessoalmente com a pessoa, faça isso através das mídias aí. Hoje a gente tem e-mails, via WhatsApp, via Telegram, via e-mail, enfim. Converse e vá ampliando o seu conhecimento aí a cada dia. Então, dito os 4 pontos, vamos falar para você ou convidar você a começar a jornada de se tornar um intérprete mais fiel da Bíblia. Eu acredito que todo mundo que tem interesse em saber mais da Bíblia quer se tornar um intérprete fiel. E aqui seguem algumas dicas, alguns alertas e algumas conclusões do que nós falamos até agora. Primeiro, todos nós somos falíveis. Todos nós erramos. Nós temos que tomar um cuidado especial que é para não cometer erros em doutrinas essenciais das Escrituras, a ponto desse erro ser uma heresia. Por exemplo, você começar a negar a natureza humana de Jesus Cristo, por exemplo, ou negar a Trindade, ou negar que existe só um Deus, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Isso são blasfêmias, heresias, etc. Erro é você interpretar errado mesmo, alguma coisa ali que é ruim, claro, mas todos nós estamos fadados a isso. Então, tome cuidado. Se uma pessoa tem uma interpretação errada da Bíblia, não é a Bíblia que errou, é a pessoa que interpretou. Quando você iniciar a sua jornada para se tornar um intérprete mais fiel, comece-a com humildade. Se aproxime da Bíblia com humildade. Tira todas as ideias pré-concebidas que você tenha para que você não comece a colocar a sua ideia dentro da Bíblia. É o contrário que deve acontecer, é tirar o ensinamento da Bíblia para nós. Estabeleça alvos atingíveis de leitura e estudo bíblico. Não adianta, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, você querer começar a ler todos os livros de uma vez só e tudo de uma vez. Não. Estabeleça metas que você consiga cumprir. Por exemplo, 1 capítulo por dia. Por que eu não falo menos do que isso? Porque menos do que isso você vai perder o contexto. Então não adianta... eu já vi gente falando que leia 1 versículo por dia. Eu vou falar, se é para ler 1 versículo por dia, é melhor não ler. Lê 1 capítulo. 1 capítulo você vai demorar 10, 15 minutos para ler 1 capítulo, se você ler devagar. Aí você pega ali o contexto. Então comece estipulando isso. Eu não tenho hábito de leitura. Comece, leia 1 capítulo por dia e procure livros da Bíblia que sejam mais fáceis de você entender, porque você só vai começar a entender alguma coisa depois que você tiver lido e ouvido bastante o contexto geral da Bíblia. Se você pegar hoje, por exemplo, vai ler o livro do profeta menor de Amós, é pequeno, mas sem você entender o que aconteceu lá no começo, e vai complicar. Então inicie com livros mais fáceis, livros menores, por exemplo, igual eu falei, o Evangelho de João. Você pode ler Atos, que são narrativas ali históricas, é fácil de entender. Você tem livros do Antigo Testamento, como Salmos, que é fácil de entender, uma leitura poética mais inspiradora. Aí você pode ir começando desses livros assim, depois o contexto vai melhorando. É como se você, quando você vai começar a estudar alguma coisa, é como se fosse uma sopa de letrinhas. Isso, seja a Bíblia ou seja qualquer outra coisa. Vira ali uma sopa de letrinha. No começo você vai pensar que você não está entendendo nada. Você vai pensar que, nossa, quanto mais eu estudo, menos eu sei. É assim mesmo, fica tranquilo. É uma sopa de letrinhas. Não desista caso bata um desânimo nesse momento. Persiga o seu alvo. Aos poucos, essas letrinhas que não faziam sentido nenhum, elas vão começar a formar as palavras, vai começar a fazer sentido. Então não desanime caso você tenha alguma dificuldade no começo. Se mantenha firme no propósito, vai lá e comece e não desista. Faça um propósito de 1 ano aí, em 1 ano eu vou ler a Bíblia. Se não conseguir ler ela inteira, fale com você mesmo. Vou ler 1 capítulo por dia da Bíblia, 365 dias no ano. Cheguei até a metade do Antigo Testamento? Não tem problema. Você está criando o hábito de leitura. Li o Antigo Testamento inteiro? Legal.
deixa, o ano seguinte você aumenta os capítulos e assim por diante. O importante é criar o hábito da leitura. Então convide um amigo para acompanhar você. Quando a gente se compromete com outra pessoa, você tem aquela obrigação de cumprir a promessa. E você sabe que aquela pessoa ali vai te cobrar. Eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, conheço desde os 9 anos, está morando agora na Nova Zelândia, mas sempre que eu tenho algum propósito, eu mando para ele qual é o meu propósito. Para quê? Para ele me cobrar e também para eu ter aquela responsabilidade. Eu me comprometi com fulano de tal que eu vou fazer determinada coisa e eu vou fazer. Então, por exemplo, esse ano virou o ano 2021, eu mandei uma relação lá de 30 objetivos para esse ano de 2021 para ele. E ele me manda os objetivos dele também para mim. E aí eu vou sempre cobrando também. Por exemplo, chega no final do mês, fala assim: "Ei, meu, você cumpriu aquilo que você tinha falado que ia cumprir? Você falou que ia fazer não sei o quê, e aí?" Por exemplo, vou começar a academia. E aí, já se matriculou na academia? Então fica aquela cobrança mútua, que é muito boa. E isso, trazendo aqui para o nosso estudo, faça isso com relação à Bíblia. Combine com alguém e faça isso com um amigo, que você vai ver que, além de ser mais prazeroso, você vai conseguir cumprir com mais fidelidade. O estudo da Bíblia é frequentemente fortalecido por camaradagem e responsabilidade de um grupo. Então você tanto pode fazer isso com uma pessoa ou num grupo pequeno, nas igrejas que tem, ou num grupo um pouco maior, ou dentro da própria família, que a família é um grupo, e assim por diante. Vai fortalecer com certeza os seus estudos, o seu conhecimento, o seu engrandecimento. Um conhecimento harmônico da Bíblia não é atingido pela leitura de um único livro. É aquilo que eu falei, você leu Amós, você não entendeu o contexto da Bíblia inteiro. Você vai precisar de muito estudo, muito tempo, muita dedicação, muito suor para entender ali harmonicamente toda a Bíblia. Para adquirir um rico conhecimento da Escritura, precisamos estar dispostos a dedicar tempo e energia ao estudo. Você não vai fazer isso de uma hora para outra. Exige tempo, exige sangue e suor para você conseguir fazer. No Salmo 119, versículo 72, vai dizer assim: "Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata." Isso que nós temos que ter em mente, que a palavra de Deus vale para nós mais do que ouro e prata, e que nós nos empenhemos para aprendê-la, para interpretá-la corretamente, para aplicá-la na nossa vida, para pregarmos a palavra de Deus para os outros e assim por diante. Algumas reflexões e aplicações práticas aqui para nós encerrarmos. Primeiro, quando você vai ler a sua Bíblia, você leva em conta o gênero literário do livro que você está lendo? Segunda pergunta, com quem você está lendo e discutindo a Bíblia hoje? Terceira, você já mudou sua opinião sobre o que um texto da Bíblia quer dizer por estudar mais cuidadosamente o contexto? Última, que próximo passo você pode dar na jornada para se tornar um intérprete mais fiel? E com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. E eu te espero aqui na semana que vem para nós darmos continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana que se inicia. Um forte abraço e até a próxima.